Bom dia. Hoje estamos chegando próximos ao Natal. Eu gosto do mês de dezembro. Eu sei que Jesus não nasceu em dezembro, mas o mês fica bonito, todo mundo fica festivo, fica colorido. E eu tive dando uma olhada em Atos, e nós vemos que na igreja primitiva eles não comemoravam o Natal como nós comemoramos. Ali você vê registrado e próprio Cristo falando sobre a ceia, sobre a ressurreição, trazendo à memória a morte dele. Aí você fica pensando, realmente Jesus nasceu, mas se ele não tivesse morrido, nada disso iria acontecer. Ele tinha que morrer. As festas judaicas, o sábado, a lei, o sacrifício, tudo apontava para Cristo, que hoje se tornou a nossa realidade. Então, nós temos que começar a mudar um pouco os nossos próprios valores e da maneira de pensarmos a respeito de Cristo. Principalmente quando nós olhamos uma época como essa de Natal, o centro tem que ser Cristo. Nós temos que apontar isso para a nossa geração. Porque do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco nem Bíblias teremos para pegar. Hoje tudo é eletrônico, tudo é online, tudo é digitalizado. E eu gosto da Bíblia, eu gosto de segurar o livro, eu gosto da leitura. E nós vemos também que hoje não são todas as traduções colocadas no mercado que são fiéis ao original. Isso é uma preocupação que nós temos que ter. Por que nós temos que ter? Porque você tem que guardar essa verdade com você, para você passar para sua casa. Se você compra qualquer tipo de tradução bíblica, você, sem aquele critério, você não vai deixar realmente algo bom para a sua geração. Tem que haver um critério real, verdadeiro, próximo ao original. Então, hoje é um dia maravilhoso. Antes de nós orarmos, Marília vai estar ministrando, aleluia. Glória a Jesus. É bom ter os irmãos junto conosco. Vamos pegar Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Está chegando o Natal, vamos só trazer à memória a alegria da chegada de Cristo ao mundo. Há um tempo atrás, eu li a frase de um escritor americano, ele falando, achei interessante a maneira como ele colocou. Ele falou que ele coloca na frente da casa dele. Ele quer assim mostrar. Ele coloca uma frase: o Natal chegou, e ele coloca uma outra frase: Jesus é a razão da estação. Eu achei legal a frase. Eu guardei: Jesus é a razão da estação. O Natal chegou. Isso é importante, porque eu acho, ele não falou isso, mas eu acho que ele queria combater muito a imagem de Papai Noel. Se você olha as vitrines hoje, o comércio, todos têm a figura de Papai Noel, até de pessoas cristãs. Você olha lá e tem a figura. Só que imagina você colocar nos seus negócios, Jesus é a razão da estação. Eu achei fantástico isso, porque eu sou muito assim, sabe? Eu gosto de fazer a pessoa. Eu sei a respeito de Papai Noel, eu entendo, compreendo, mas eu acho que se você se torna o guardião da verdade, da doutrina correta, tem que ser nos mínimos detalhes, coisas que não devem se desviar a atenção de dizer que Jesus é o centro, ele é o centro. Então, pense, eu achei muito legal a maneira como eu acho que ele é um pastor, esse cristão, esse autor cristão, de mostrar para os filhos, para a casa dele, Jesus é a razão da estação. O Natal chegou. Então vamos ver aqui em Lucas 2, versículo 8. Não vou pregar nessa manhã, a palavra está com a Marilis, mas eu quis dar uma introdução trazendo a memória da chegada, né, de Cristo.
Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. 2 pontos. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. O Salvador chegou, ele nasceu. Essa é a boa nova. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Aleluia! O nosso Deus é maravilhoso. Você tem que centrar em Cristo. Hoje é uma manhã de ceia, e quando você estiver vindo para a mesa que é do Senhor, a mesa não é minha, a mesa não é de Amarilis, a mesa não é sua, a mesa é do Senhor. E se a mesa é do Senhor, os convidados são do Senhor. Então eu não posso nessa manhã dizer: você não pode participar. Não conheço você, não sei de onde você veio. Porque isso é um julgamento interno. Todo aquele que crê na morte e na ressurreição, que crê que Jesus é o Salvador, que tem um nome escrito no livro da vida porque nasceu de novo. Este é um momento de celebração, de alegria, porque você traz à memória que ele morreu e ressuscitou. E o próprio Cristo disse: olha, façam isso em minha memória, tragam à memória o que eu fiz por vocês. Então, é muito importante nós sempre nos lembrarmos do que ele fez, de que você é um ser eterno, você é imortal, e que um dia você vai atravessar também os tabernáculos eternos. E cada um de nós dará conta de si mesmo, mas do que eu vou dar conta, Rita? Da verdade que foi revelada para você. E se você praticou ou não praticou, se você colocou aquilo vivo na sua vida ou não. Por isso que eu gosto sempre de trazer a memória para mim e para você. Você é, como eu, um guardião da verdade. Temos que guardar a doutrina correta na nossa geração, para anunciar à próxima geração aquilo que nós cremos, que nós acreditamos. Então vamos orar nessa manhã. Depois a Marilis assume, aleluia. Vamos trazer a memória nessa manhã que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele criou o céu, criou a terra, que Ele é o Senhor absoluto, que não importa aonde você esteja, o braço dele não é curto para que não possa te alcançar. Que não importa o que você fez ontem, para Deus importa o hoje. Hoje você se arrepende, hoje você muda de ideia, hoje você sai da morte para a vida, hoje você nasce de novo. Hoje tudo é diferente. O melhor dia da minha vida e da sua vida é hoje. Hoje são dias para você decidir. Amém? Pai, nessa manhã nós te adoramos. Tu és um Deus bom. Não existe nada que seja nessa manhã demasiadamente difícil, Pai, que o Senhor não possa fazer. Nada. Tudo o Senhor já fez em Cristo por nós. E nós trazemos a memória nessa manhã que Ele veio, que Ele chegou a este mundo e que Ele mostrou ao mundo o teu coração, Pai. Um coração de amor, um coração que quer fazer bem aos homens e não mal. Um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário, que quer que façamos a escolha de sairmos da morte para a vida. Jesus abriu o caminho para que pudéssemos te chamar de Pai, isso é maravilhoso. Jesus abriu o caminho para que nessa manhã eu pudesse dizer: Tu és meu Pai, Tu és meu Pai, eu escolhi nascer na família de Deus, eu entrei pela porta que é Cristo.
Muito obrigada, Pai. Eu não sei quem está comigo pela internet, mas eu digo para você, meu amado, minha amada, se você nunca ouviu falar sobre nascer de novo, se você permanece ainda na família de Adão, talvez seja hoje o dia que você faça a escolha de sair da família de Adão e entrar para a família de Deus, e a porta, eu digo para você, é Cristo. Do mesmo jeito que você tem o seu nome escrito em um cartório da terra, que nessa manhã você faça a escolha de ter o teu nome escrito no cartório do céu. Que você nasça de novo. Que você tenha o teu nome escrito no livro da vida. Que você nasça de novo. Que você escolha Cristo, a vida. Que você saia da morte. Que as tradições religiosas fiquem para trás. Que você compreenda que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade. E só existe uma vida, essa que está em Cristo, a vida verdadeira. Muito obrigada, Pai, por essa manhã de milagre, manhã de entendimento, de palavra revelada, manhã de perdão, manhã onde as nossas vidas são transformadas e mudadas pelo poder da Tua palavra, Pai. Porque quando ouvimos a Tua palavra, algo extraordinário acontece. Ela é a verdade, ela destrói as mentiras. Muito obrigada por esta manhã gloriosa, obrigada pela unção sobre a Marilis, obrigada pela tua palavra viva na boca dela, obrigada pela unção sobre ela, obrigada pela unção que está neste lugar, obrigada pela presença maravilhosa do teu Espírito Santo. A ele, Pai, nós damos todo o louvor nessa manhã, porque Ele é o mestre da nossa nova natureza. Nós damos louvor, honra e glória ao teu nome, Pai. O Senhor deu tudo por nós e o nosso coração é grato nessa manhã. Amém. Aleluia. A Marilis. Glória a Jesus. Nem preciso apresentar a Marilis, só se for alguém pela internet, porque todo mundo aqui lá já é parte da família. Figurinha carimbada. Muito mais que família, é uma amiga. Bom dia, bom dia. Obrigada, Ritinha. Deus é bom. Vou botar minha arma aqui. Vamos adorar. Vocês sabem, não é porque Rita adorou pouco, é porque eu gosto. Vamos adorar a Deus mais um pouquinho. Não precisa ficar de pé, não. Só adore a Ele. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. É tão bom estar em família, Pai. Como é doce a comunhão dos remidos, Pai. Como é doce a comunhão. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Como é doce a comunhão dos que vivem em amor. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Nós habitamos contigo. E o Senhor habita conosco. Estamos na mesma casa. A sua casa é a minha casa. Eu estou em casa. Estou na casa do meu Pai. Na doce comunhão com a minha família. Bendito seja teu santo e excelso nome, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O seu amor leal. O seu amor que não nos desampara, que não nos deixa. O seu amor que nos protege, o seu amor que é um escudo. O seu amor que o mal não pode ultrapassar. Aqui nós estamos seguros, tranquilos, sem medo do mal. Em nós não há temor ou medo, porque o amor do Senhor lança fora todo medo. Nos recusamos, Pai. Nos recusamos, Pai,
a balançar frente à tempestade. Confiamos no seu amor leal. Nós confiamos que o Senhor é a força do nosso corpo, que o Senhor é a força da nossa vontade, Pai. Nós não somente queremos, mas nós temos a força necessária para praticar a sua palavra, para nos submeter à sua palavra. Obrigada, Pai, para nos beneficiar da sua palavra, Pai. Porque o Senhor é um Deus bom, Pai. O Senhor é um Deus bom, Pai. Nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus semelhante a Ti, que trabalhou incansavelmente. Aleluia! Para nos dar um presente maravilhoso. Verdadeiramente um menino nos nasceu. E o governo da nossa vida está sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso. O seu nome é maravilhoso. O seu nome é maravilhoso. Nome acima de todo nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, o nosso amado. Jesus, o nosso amado. Jesus, o nosso irmão mais velho. Jesus, o nosso príncipe da paz. Aquele que vindo evangelizou paz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por ter se oferecido. Eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor disse na eternidade passada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus, precioso Jesus. Nós te amamos. Aleluia. 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 Hosanas ao filho de Davi. Aleluia. 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 Hosana ao filho de Davi. Aleluia. Hosana ao rei dos reis. Glória nas maiores alturas. Nós te amamos. Nós te amamos. Ao seu nome glória, louvor. Aquele que executou a obra redentora. Aquele que abriu o caminho. Aquele que a si mesmo se ofereceu como sacrifício. Aquele que se apresentou diante do Pai, não com sangue de touros e de bodes, mas com seu próprio sangue. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, aquele que veio para desfazer as obras do diabo. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia, o teu santo nome, aleluia. Aleluia, minha santificação, minha redenção. Aleluia. Aleluia. Nós te amamos, Jesus, nessa manhã doce, maravilhosa. Essa manhã que o Senhor nos deu.
Foi o Senhor que nos deu esse dia, foi o Senhor que nos deu. E nós somos gratas, Pai, gratos. Filhos gratos, filhos de coração gratos. Aleluia. O nosso coração é grato por sua bondade, por seu amor leal, por sua fidelidade. Obrigada. O Deus que nos ampara, o Deus que não nos condena, antes nos pôs em liberdade. Aleluia. Aleluia. Te agradecemos porque nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Para nós que estamos em Ti, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu aquele que tinha o poder da morte. O Senhor venceu aquele que tinha o poder da morte. Obrigada, Jesus. Para que nós reinássemos em vida. Obrigada, Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós te amamos, Deus bendito eternamente. Aleluia. Tem um texto no meu coração desde quarta-feira. Falei com Rita, eu não vou dizer para você o texto, senão você coloca no bolsinho e prega antes de mim. Tiago. Mas quando ela leu Mateus, que fala sobre a casa, sobre a rocha, né? Que o texto termina a pregação lá do Sermão do Monte. Te amamos, Jesus, tu és santo e bom. Ele fala que o homem que pratica é semelhante àquele que constrói sua casa sobre uma rocha. Não foi isso? A mulher chorona anda prevenida, guarda a lei dentro da Bíblia para tudo quanto é lado. Não ria de mim, Irani. Tiago 1. Esse versículo subiu na hora no meu coração. Tiago 1. Eu vou ler a partir do 16. Tem uma versão que diz assim: não vos deixeis enganar. Mas a versão que nós usamos, que a maioria de nós tem aqui em mãos nesse momento, diz: não vos enganeis. Mas eu gosto mais da versão de não vos deixeis enganar. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de quem? Vem lá do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Descendo do Pai das luzes, é de lá. Todo bem vem de lá. E o mal vem de onde? A doença vem de onde? A tristeza vem de onde? A pobreza vem de onde? As aflições vêm de onde? A contenda, as guerras, a porfia, vem de onde? As pessoas costumam dizer assim: Deus permitiu essa doença para que eu isso, eu aquilo. Para que eu estivesse no hospital e pregasse. Ou, como eu ouvi outro dia, ela falou assim: Deus não me deu nenhuma doença. Deus me guardou, não é me guardou a palavra que ela usou. Ela falou: Deus não me deu nenhuma doença esses anos todos, porque o resto era muito. Então, Deus não me deu doença, não acrescentou a doença ao meu fardo. Toda boa dádiva, se não é bom, se não é perfeito, se lhe atormenta, se lhe entristece, quem é o autor?
Você acha que a sua tristeza que não passa procede do seu Pai Celestial ou de você? Tem alguém pelejando contra você. A sua tribulação, a sua angústia, as suas dificuldades não procedem do seu Pai Celestial. Dele só vem boa dádiva. Todo dom perfeito, toda bênção procede dele, se origina nele. Uma multidão de anjos desceu naquela noite, como Rita leu, e deu uma notícia aos pastores. Era boa a notícia? Ou era uma notícia ruim? E qual era a notícia? O nosso herói nasceu. Aquele que tinha todo o poder nasceu. Aquele que se ofereceu na eternidade se fez carne e habitou no meio de nós. Estava no meio de nós. Eu vim dizer para vocês que já está no meio de nós. Já está no meio de vocês a salvação. Não há mais o que temer. Vos nasceu o Salvador. Antes dele não havia salvação, havia a promessa da salvação. Mas não havia ainda a salvação. Moisés aguardou a salvação, creu na salvação no período que ele viveu na terra. E quando o pai o levou para o seio de Abraão, ele aguardou a salvação. Hebreus diz que eles não alcançaram a salvação, porque tinha que ser dada a todos de igual modo, até que nós também recebêssemos. A notícia que os anjos trouxeram é que o nosso Deus tinha trazido paz àqueles a quem ele ama. E eu ficava pensando, gente, e os homens que não têm boa vontade? Não têm paz? Mas nós temos um ensinador, o mestre dos mestres. Você acha que Deus não escuta as suas perguntas, não sabe dos seus questionamentos? Você sabia que você tem questionamento que você não verbaliza? Que você não tem coragem? Quando o pensamento vem, você até afasta. Nós não precisamos ter medo, receios. Nós temos o Espírito que vem de Deus. O nosso espírito não é um espírito mais de Adão. Nós não herdamos o nosso espírito de Adão. O nosso espírito foi criado por Deus. Pela palavra da verdade, você ganhou um espírito novo. Você nasceu de novo. Você morreu com Cristo, que é o que vamos celebrar. Nós morremos com Cristo. E ressuscitamos com Ele novo. Jesus, quando ressuscitou, ele mudou a fisionomia? Quando você nasceu de novo, você também não mudou. Você continuou com o olho azul. Eu continuei com meu cabelo crespo. Mas algo em mim não era mais a mesma coisa. Agora eu ansiava por outros princípios. Eu não ansiava mais pela morte. Eu tinha vergonha da morte. A morte que operava em mim, a mentira que operava em mim, agora eu tinha vergonha. Os desejos carnais que operavam em mim, agora eu tinha vergonha deles. O meu espírito novo, recriado, agora ansiava pelo meu Pai, pelas verdades do meu Pai.
E o meu espírito tem a condição de prescrutar as profundezas do meu Deus, porque nós somos iguais. O mesmo espírito, a mesma santidade. Não somos iguais a Deus como Deus, mas somos iguais como natureza. Temos a mesma natureza, somos da mesma espécie, ele é o meu pai. O meu pai João e a minha mãe Vandete me geraram fisicamente, a antiga Amarilis e o meu corpo. Eu não fui gerada por uma lagarta, eu não sou uma lagarta que vira borboleta. Eu sou um ser humano, gerada por um ser humano. Cada espécie gerado segundo a sua espécie. E Deus deu ao homem uma capacidade extraordinária de não só gerar fisicamente, mas também em espírito, porque só o homem tem espírito. Animal não tem espírito. Meus irmãos, a salvação engloba o planeta Terra. Toda a criação será regenerada, não será recriada, que regenerados somos nós. Haverá novos céus e nova terra. Haverá novos céus e nova terra. A terra que agora nós vemos, tudo está entesourado para o fogo, tudo se perderá. No dia que a profecia se cumprir e os elementos se desfizer abrasado, você acha que Deus vai salvar os animais, como fez na arca? Hã? Você acha que Deus vai pegar as baleias para não morrer cozida no oceano? A palavra de Deus diz que o mundo está entesourado para o fogo. Nós seremos arrebatados. Já ouviram falar do arrebatamento? Nós seremos arrebatados. Os mortos ressuscitarão, receberão um corpo como Jesus recebeu, glorificado. E o nosso corpo será igual ao de Jesus, também glorificado. O nosso corpo mortal será revestido de glória. A morte será engolida. O que é mortal será revestido de imortalidade. E o nosso corpo será tal qual o corpo do nosso Jesus. Não vos deixeis enganar. Vamos retomar, senão eu vou embora aqui e não falo o que eu queria falar. Não vos deixeis enganar, ou não vos enganeis. Eu estou lendo Tiago 1:16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem pode, não pode existir. Isso é impossível. Deus não muda. Deus não muda. Aqui está um atributo do caráter do nosso Pai. Ele não muda. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, era da vontade dele, é da vontade dele que todos os homens na terra que não tenha vida, que não tenha ainda a vida, receba a vida. Esse é o motivo de eu e você estar aqui. Por que eu estou hoje pregando para vocês? Por que eu estou hoje compartilhando meu coração com vocês? Por que o seu pai, Dimas, está aqui sentado hoje? Hum? Por que o seu marido, se você se converteu primeiro, está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Porque alguém
identificou o amor do seu pai por você, por mim. Se o meu pai quer que eu vença as minhas debilidades naturais. Eu sentei ali com Margarete e falei, Margarete, é você que vai pregar hoje? Fiquei sabendo que você vai pregar hoje. Ela riu e falou, eu não. Aí eu peguei no bracinho dela e falei, olha meu estado. Às vezes as pessoas me abraçam e falam, Marisa, por que você está tão fria? Mas eu sei que o meu pai ama você. E no meu coração é assim, pai, tudo bem, se há algo em mim que pode ajudar os meus irmãos, tudo bem, não tem problema, eu enfrento minha timidez. Essa é a única razão da gente estar aqui, senão nosso pai levava nós para casa de vez. Ele não exige que eu anuncie para ninguém, mas todo filho quer ajudar o pai. Todo filho quer ajudar o pai. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Ele nos gerou exatamente como era Adão no Éden. Filho. Adão era filho. Mesma natureza, mesmo pensamento. Todos os dias Deus ia ter com Adão. Deus estava lá e se regalava com ele, no seu mundo habitável. 19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Ouvir o quê? O evangelho da paz. Tardio para falar. Tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Marilis, como é que eu faço isso? Impureza e acúmulo de maldade? Como que eu faço isso? Quando eu menos espero, eu penso em Marilyn Monroe. Como que eu faço isso? Parece que minha mente tem até vontade própria. Não vos deixarei órfão, disse o nosso Jesus. Enviarei quem? O Espírito Santo, o ajudador. Plácido, você tem um ajudador. Ele pode te ajudar em tudo que você precisa. E como é que ele nos ajuda? Nos ensinando a verdade. Ele nos ajuda a nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Ira é uma impureza na nossa carne. Inveja é uma impureza na nossa carne. Porfia é impureza na nossa carne. Você tem um ajudador. Você não está só. Isso não é motivo de tristeza. Isso é motivo de alegria. Nós não estamos sós. Ele nos deu o espírito da verdade. Ele nos deu o consolador. Acolhei com mansidão
a palavra em vós implantada. Ó, João, eu sei, tenho certeza absoluta que estava aqui na quarta-feira. Seu Dimas também eu tenho certeza absoluta que estava aqui na quarta-feira. Vocês lembram na íntegra a pregação de Rita? Eu não lembro. Na íntegra, do início ao fim, eu não lembro. Mas o que mais marcou meu coração ficou. Foi ela que colocou? Não. Tem uma pessoa que é encarregada de te ensinar, de implantar a verdade de Deus no seu espírito, no seu coração. Daci, o que é de verdade que tem dentro de você, você não aprendeu com Rita, você aprendeu com o mestre dos mestres. O que você sabe da justiça, você não aprendeu comigo. Você sabia que Jesus é o seu Salvador? Você sabe que Ele é seu Salvador? Deixa eu dizer uma coisa para você, você não aprendeu isso comigo. Ele implantou isso porque você é filho dele. Você tem o mesmo espírito que ele tem, então ele pode falar direto com você. Tem um desenho animado que chama Procurando Nemo. Eu não sei se os meninos aqui já ouviram, as crianças aqui já viram esse filme, mas lá tem uma cena. Ai, ai. Lá tem uma cena que a peixinha, né? O peixe fêmea. Ai, ai. Encontra com a baleia, meninos. Se vocês não assistiram, vou contar um spoiler do desenho Procurando Nemo. E lá o peixinho, a Dory, encontra uma baleia na aventura dela lá no mar. E Lila, ela resolve dizer que fala baleês. E ela conversa em baleês com a baleia. Eu nunca vi dizer que um peixe palhaço pode falar a língua da baleia. Os animais, meus irmãos, não entendem o que você fala. Ele é adestrado. Você adestra o animal. Você doma o animal. Mas ele não entende você, porque ele não tem sua natureza. Eu vi um cachorrinho fugindo e a dona dizia: Fulana, vem aqui agora, eu estou mandando. E a cachorra. Ela não entende, ela entende o comando. Ela tem a inteligência de gravar comandos, de identificar padrão. Mas ela não entende. Não entende. Eu tenho uma amiga que ela é estrangeira e mora no Brasil. E ela falou assim: olha, os meus cachorros são adestrados em inglês. Porque se algum brasileiro pular meu muro e falar com eles, ele não vai entender. Porque o animal, ele identifica padrão de comando. Mas ele não entende você. Você acha mesmo que uma orca entende o que você fala? O que o adestrador fala? Um morto, um espírito morto, não tem condição de falar com Deus. Porque eles não são da mesma espécie. Deus é vida ou morte? Deus é mentira ou verdade? Que comunhão há entre as trevas e a luz? Hã? Nenhuma. Agora você pode falar com seu pai e o seu pai pode falar com você. Olho no olho, coração para coração. É disso que Paulo fala, comparando coisas espirituais com espirituais. Você pode prescrutar o coração do seu pai.
meu amado falou para mim: não, filha. Quando eu li esse texto e o Espírito iluminou os meus olhos e me ensinou a verdade desse texto, não em palavras ensinada por homens, mas ensinada por ele, ele falou para mim: eu amo a todos os homens. É aos homens a quem eu amo. Foi anunciado para vocês, nasceu para vocês o Salvador. Eu trago para vocês notícia de paz, paz na terra. Agora eles não são mais meus inimigos. Agora eles são meus filhos, meus amigos, meus filhos. Os homens a quem eu amo. E Deus amou o mundo. Eu tenho uma notícia para você. Deus não ama menos o seu inimigo. Ele não ama menos do que ele ama você, aquele que lhe faz um mal. Estevão estava sendo apedrejado. E o nosso irmão tinha nele implantado a palavra da verdade. Ele sabia que não eram aqueles homens que estavam fazendo aquilo. Que aqueles homens, por falta de conhecimento, estavam sendo usados pelo verdadeiro inimigo. E qual foi a oração de Estevão? A mesma oração que o irmão mais velho dele fez. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Deus não tem inimigos. Lembra da história que eu conto do meu cunhado? Que falei, deixa estar, seu, não vou falar nem o nome. O inferno é feito para você. Jesus falou, não, filha. Eu não amo ele menos porque ele maltratou sua irmã. Porque ele feriu você e a sua irmã. O meu amor por ele é tal qual. O meu desejo ardente é que ele volte. E graças a Deus, pela palavra de Deus implantada naquela noite no meu coração, pelo meu amigo e consolador, o Espírito Santo. E eu decidi me levantar contra os meus sentimentos carnais e falar a verdade. Porque a fé não é muda, ela fala. Crie que o meu pai ama o meu inimigo. Aqueles que se colocam como meu inimigo, o meu pai os ama. Crie, por isso falei. Pai, eu perdoo porque ele não sabe o que faz. No dia que Estevão estava sendo apedrejado, o texto diz que tinha uma pessoa observando a morte dele, de nome Saulo. E eu pergunto a vocês, qual foi o destino de Saulo, que assistia impassível, sem mover um dedo, antes perseguiu e entregou à morte? Qual foi o destino daquele sem vergonha do Saulo? Hã? O quê? A igreja orava por eles. Unânime, em unidade. Orava por ele. Não só por ele, mas por todos que perseguiam. E um dia lá vai Saulo, na sua mula, jumento ou cavalo alado árabe, não sei exatamente, vai lá Saulo. Para outra cidade, perseguiu os cristãos que ele descobriu que estava ali, ó, Nilim, chamado Daniel, vou pegar ele agora. Vou descobrir o esconderijo de que caverna ele está escondido. Lá na beira do rio.
Eu sei, ele tem uma companheira chamada Neiva. Eu vou buscar ele lá. E lá vai Saulo. Quem foi ter com Saulo? Hum? Uma pessoa chamada Jesus. Vocês conhecem? Ele falou, Saulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você me persegue? Saulo falou, não vou contar os milagres não, viu? Vou contar no meu baianês. A parte do milagre, caiu do cavalo, isso aí você já sabe tudo. A glória que apareceu, tudo mais. Vou resumir no meu baianês. Quem é tu para que eu te persiga? Fala teu nome para ver se você está na minha lista, igual Daniel. E o nosso Jesus falou, eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus não estava na lista de Paulo. Estava na lista de Paulo Estevão, Daniel, Rita de Cássia. Satanás tem uma lista na mão dele, gigantesca. Todos os nascidos sobre a face da terra é alvo dele. Você acha que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus pode fazer as coisas livremente? Existem demônios que guardam dia e noite para que ele não alcance o conhecimento da salvação. E peleja contra ele. Ensina a doutrina falsa. Mantém ele aprisionado para que ele nunca veja a luz. Os ímpios, ele persegue para que nunca veja a luz. Se opõe. Se qualquer homem ímpio ouvir você pregar o evangelho e fizer qualquer movimento na direção do evangelho, o que você acha que Satanás faz? Se opõe imediatamente. Logo vem Satanás. E faz o que com a palavra que foi semeada? Porque como crerão se não há quem pregue? Como é que eu ia crer se ninguém pregasse para mim? Se Deus não usasse alguém que compreende o coração dele para ministrar para mim? Que me amasse? Que olhasse para mim e se compadecesse daquele lugar de cadeia que eu vivia? Como crerão se não há quem pregue? Vinte e um. Tenham paciência comigo. Toma, meu irmão, meleca. Nós estamos em família. Vocês da internet tenham paciência. Hoje eu fui obediente, Sônia. Fiquei no púlpito. Aleluia, Jesus 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, que nós já aprendemos como nós temos o nosso amado Espírito Santo, acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada. Você viu que aqui tem uma coisa que Deus não pode fazer por você? Só você pode acolher. Tem duas coisas que você pode fazer: acolher ou se rebelar. Por que, que tem que ser eu? Por que tem que ser só eu? É por que ele não se converte? Por que ele está maltratando minha irmã? Tem que ser eu que vou perdoar ele? Tem duas coisas que só você pode fazer. O seu Deus não muda. Ele é imutável. E ele lhe deu uma coisa chamada livre-arbítrio. É você que decide pela vida ou pela morte. É você que decide acolher ou se rebelar. Deus fala para você, não tenha medo, Marcelo. Eu estou contigo. Cabe a você acolher ou se rebelar.
Olha, eu não sei se Jesus vai mandar esse dinheiro ou não, esse cliente ou não, sabe de uma? Eu vou ali no agiota tomar emprestado. Ó, eu não sei se eu vou estar bem amanhã ou não. Eu vou tomar minhas providências. Não vou orar em línguas, coisa nenhuma. Porque Deus ajuda quem cedo madruga. Acolhei com mansidão. A palavra que o seu pai está lhe dando para você, seja de exortação, de consolo ou de edificação, é para o seu crescimento, é para o seu aproveitamento, é para que você cresça, se fortaleça, para que você não seja débil, é fácil de atingir. Uma casa com sua fundação em areia. Aí vem a chave do texto no verso 22. Uma vez que eu acolhi com mansidão a palavra em mim implantada, que é poderosa para salvar a minha alma. O verso 22 diz o quê? Que é o texto, esse foi o versículo que Deus me deu quando ela leu, que a ministração de quarta-feira era basicamente isso que Rita estava falando, sobre a prática da palavra, de você acolher e praticar a palavra que Deus está lhe dando como instrução. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. Você pode vir aqui e ouvir. Você pode ouvir Deus instruindo você. Mas se você não praticar, na noite de quarta-feira, Deus nos deu instrução. O que ficou no seu espírito é o que Deus implantou. Eu não gravei tudo que ela falou. Então, se nem tudo ficou, como é que eu vou praticar se não ficou? Eu nem lembro. Mas algo eu lembro. O que você lembra? Essa é a parte que Deus implantou. Se você não lembra de nada, o que é impossível, porque Deus sempre fala conosco. Todo mundo aqui é nascido de Deus. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se eu disser para vocês assim, gente, eu oro 18 horas em línguas. Eu estou enganando quem? Vocês ou a mim mesma? Não é, olha, meus irmãos, aquele que peca, a si mesmo se fere. Sabia? Quando você se rebela contra a palavra, não é ao outro que você está ferindo, é você que está sendo ferido. Aquele que se levanta contra o conhecimento de Deus, a si mesmo se fere. Aquele que não ama a sabedoria, se você não ama a sabedoria, você ama uma coisa chamada morte. Aquele que não ama a sabedoria, ama a morte. Porque se alguém, o verso 23, é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para longe, para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera.
Amarilis, quantos anos vai levar para eu chegar nesse lugar? Persevera. Perguntaram para mim, Amarilis, quanto tempo você levou para ser assim? Pensei comigo, assim como Jesus. Quanto tempo eu levei para ser assim? 30 anos de evangelho. Daqui a 30 anos, se alguém me perguntar, 60, porque daqui a 30 anos é impossível que eu esteja desse jeito, será? Só se eu for negligente. Porque deixa eu dizer, dar uma notícia maravilhosa para vocês. O que Deus dá, Ele não toma. Daqui a 60 anos, Deus não vai tomar isso que eu já tenho aqui. Crescimento não se toma. Fala para mim. Você tem hoje 4 anos de idade? Quem pode fazer você ter 4 anos de novo? Eu estou tentando me manter, me manter. Mas é impossível. Porque esse corpo está condenado à corrupção. Ele foi corrompido, não tem o que eu fazer. Eu posso cuidar bem dele. Eu posso não negligenciar a casa que eu moro. Mas é impossível ele não se corromper até que ele não possa mais se sustentar e eu vou ter que abandoná-lo. 25 para a gente encerrar. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, o que acontecerá comigo e com você? Nós seremos bem-aventurados naquilo que nós realizarmos. Será bem-aventurado naquilo que realizar. Eu vou só ler, tá bom? Não vou me deter. Mesmo que passe um monte de coisa no meu coração, prometo. Salmo 19 para a gente cear. Vou passar para você, Ritinha. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia-se numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O verso que passou no meu coração está aqui, 7. A lei do Senhor é perfeita. E do que Tiago estava falando? Desse salmo Tiago estava falando. A lei, aquele que atenta na lei perfeita. A lei do Senhor é perfeita. O ensino, a instrução do teu Deus é perfeita. Jesus disse para Pedro, como Rita contou, vai, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar. A instrução do seu pai para você é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, os princípios de Deus espiritual é perfeito. Você pode confiar na edificação. Está dirigindo? Confie. Coloca em prática. Pratica. Pratica a instrução. Você é batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ouvir sua língua de edificação. Quero ouvir a igreja, vai. Ora em línguas aí, vamos lá, meninos. Não é baleiês.
Você é batizado com o Espírito Santo? Pratica. Aquele que ora no Espírito Santo. Cadê suas línguas espirituais, Plácido? Ora aí. Cadê a sua, Alessandra? Cadê, João? Não é para rir para mim, não. É para orar. Cadê, Plácido? Deixa eu ver a boca. Isso. Não adianta baixar a cabeça, Anísio. Cadê? Vou falar o nome de cada um que eu vejo. Sou. Aquele que ora no Espírito Santo não fala a homens. Alguém entendeu alguma coisa? Eu ouvi só um barulho. Vocês entenderam alguma coisa? Porque vocês não estavam falando comigo. Nem eu com vocês. Porque aquele que fala em outras línguas não fala aos homens. Fala diretamente com Deus. Para a sua edificação. Eu falei que não ia falar nada, gente. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos orgulhosos, aos humildes, aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Vai dar 11 horas, meu Deus. O mandato do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Ele não nos julga. Ele não nos condena, ele nos ajuda. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ele não perdoa o meu pecado e castiga o pecado do meu inimigo. E eles são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doce que o mel e o destilado dos favos. Obrigada, Pai, por sua graça e por seu amor leal. Obrigada, Pai, por sua presença doce, nos ensinando, implantando em nós a tua palavra santa e gloriosa. Nós fazemos a escolha de acolher com mansidão a tua palavra em nós. Porque ela é poderosa, sim, Pai, para salvar nossas almas, como o Senhor mesmo disse. Te agradecemos e te bendizemos no precioso nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Retira. Aleluia. Vamos ceiar nessa manhã gloriosa. Nós sabemos que a mesa é do Senhor. Sabemos que somos convidados do Senhor. Que seja essa manhã uma manhã doce para você. Então eu vou pegar um cálice e vou pegar um pedaço do pão e vou voltar para o meu lugar e assim cada um de vocês fará a mesma coisa. E vamos todos cear juntos. Pai, te dou louvor, te dou honra pela morte e pela ressurreição de Cristo. Trazemos à memória nessa manhã que Ele não está morto e que Ele ressuscitou para a tua glória, Pai. Amém. Então vamos cada um fará a mesma coisa. Vamos esperar uns pelos outros. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! Nossa, como a Lívia está grande. A Júlia, oh glória! Deus bom, justo e fiel. Leandro Augusto? Oh, aleluia!
porque Ele vive. Pai, nós te damos louvor nessa manhã. Eu não sei o que os meus irmãos estão precisando, mas nós sabemos que tudo já foi feito em Cristo Jesus. Tudo já foi feito. E o nosso coração tem muita gratidão nessa manhã, porque sabemos que um vivo caminho foi aberto pela cruz de Cristo. Que podemos chamá-lo de Pai nessa manhã. Que todas as nossas necessidades foram supridas em Cristo. E o nosso coração tem muita, muita gratidão por cura, por milagre, pela tua bondade. Amém. Então vamos comer um pedaço do pão e vamos beber do cálice. Não se preocupem com o cálice, depois vocês trazem aqui. Então vamos encerrar a reunião. Podem ficar sentados. Eu vou agradecer a Deus porque Ele ouviu o clamor do seu coração, do meu coração. Que você não vai ficar sem uma resposta. Quarta-feira, véspera de Natal, estaremos também fazendo a ceia. Se você puder estar conosco, será uma maravilha. Que você tenha também um ótimo e excelente Natal, em família. Pai, te damos graças por essa manhã tão doce, pela palavra ministrada, pelo teu Espírito Santo que implantou a palavra nessa manhã no nosso coração. Que a palavra não seja roubada, mas que esta palavra ouvida nessa manhã dê muitos frutos, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Um domingo abençoadíssimo em Cristo.